Bom dia, com alegria. Que bom ter você no nosso café hoje, e certamente você vai nos acompanhar no decorrer desses dias, porque nós iremos compartilhar com você nesse café da história da minha vida. Por isso que nós vamos dizer que esse café hoje, ele tem por título Minha Origem. Falando de minha origem, eu lembro do salmista Davi, quando disse que em pecado me concebeu minha mãe. E eu penso que a história da minha vida, ela se identifica com a história de muita gente por aí. A minha avó chamava-se Josefa Pinto Pereira e ela é de origem cearense. Eu não sei de qual parte do Ceará ela era, mas ela era cearense. No tempo do apogeu da borracha no Acre, eles vieram para o Acre, foram para o Acre e lá no Acre continuaram a família, e de lá nasceu a minha mãe, Maria da Glória Pinto da Silva. Mudou um pouco agora, né? Era Josefa Pinto Pereira, agora Maria da Glória Pinto da Silva. E daí a minha mãe, ela veio de uma origem de ter muitos filhos. Era uma cultura deles de terem muitos filhos. E eu nasci nessa família que tinha muitos filhos. No caso, a minha mãe, eu sou o 20º filho. Claro que quando eu cheguei já tinha acontecido muitas coisas na vida da minha família, mas segundo a minha mãe, eu sou o 20º filho. E como a minha mãe era analfabeta, ela não conseguia, mesmo na lavoura, na agricultura, ela não conseguia sustentar bem os filhos, por conta de que dificilmente naquela época se enricava na lavoura. Era só meio de sobrevivência, dava para sobreviver, apesar dela ser uma mulher muito trabalhadeira. E foi de lá que nasceu Raimundo Pinto da Silva. Foi de lá que eu vim, as minhas origens, né? Eu acredito até que foi por isso que eu me identifiquei muito aqui no Nordeste. E hoje eu gravo esse café aqui de Aracaju, Nordeste brasileiro. Então eu me identifiquei muito com o Nordeste, até porque a linguagem da minha mãe, eles levaram para lá, para o Acre, e de lá ela passou essa cultura também para nós. E cheguei no Nordeste, eu me identifiquei muito com a linguagem. Eu gosto do Nordeste, eu gosto do nordestino, gosto de todo mundo, mas hoje eu escolhi o Nordeste para morar e servir a Deus como pastor. Eu sou o pastor Raimundo Pinto da Silva, mais conhecido como Pastor Pinto. E hoje pastoreio a Igreja Tabernáculo Batista, a primeira Igreja Tabernáculo Batista em Aracaju, a princesinha do Nordeste. Dentre as 9 capitais do Nordeste, eu acredito ter 2 capitais muito bonitas no Nordeste. Natal, Rio Grande do Norte, né? E também Aracaju, no estado do Sergipe. Para mim ela é a segunda mais bonita, por isso que eu digo que ela é uma das mais bonitas cidades do Nordeste. Então eu escolhi ela para morar. Voltando à minha origem, né? Minha mãe teve 20 filhos e alguns maridos, né? Ela teve, segundo ela, o primeiro marido dela, o primeiro homem com quem ela viveu,
ela teve aí 17 filhos, mais ou menos, e desses 17, 17 é só de um marido, aí depois ela teve um outro, teve um, depois ela teve outro, teve dois, que no caso eu e a minha irmã, Maria de Nazaré Pinto da Silva, um alô para você aí, ela mora em Manaus, Amazonas, e nasceu também José Pinto da Silva. E esses três foram fora do primeiro casamento. E ela ainda fez doações desses 20 filhos, ela ainda doou. Ela fez doação de 3 meninas, né? 3 garotas, que uma foi levada para Rio Branco, no Acre, onde lá mora minha irmã Terezinha. Depois de muitos anos de vida, conheci ela, deve estar aí, a conheci há uns 8 anos atrás, 7 a 8 anos atrás. Uma figura de pessoa, uma maravilha, Terezinha. Um abraço forte no teu coração aí no Acre, aí em Rio Branco, no Acre, né? E a outra foi levada para Manaus, a Fátima. Fátima, você se está nos ouvindo, um abraço no seu coração, também uma grande figura. E a outra é a Sebastiana Donato de Oliveira, que foi levada para o Ceará, foi levada para Fortaleza, e nós perdemos o contato com ela completamente. Eu nunca tive contato com ela, o meu irmão teve, né? E depois ele deixou uma foto dela comigo, com a criança no colo, Francisco Filho, e deixou essa filha foi levada para lá. E aí, assim, a gente tem irmãos espalhados aí por uma boa parte do Brasil, né? Então foi nessa família grande que eu nasci, né? Foi nessa grande família. E a minha família, por conta da minha mãe ter tido muitos filhos e também muito marido, muitas pessoas assim que ela conviveu, ela terminou convivendo com uns que era, né, um dos últimos que ela viveu. Ele era assim violento, né? Ele trabalhava com esse negócio de feitiço, essas coisas assim, e tirava caboclo, né? As pessoas levavam lá para casa para eles tirarem os espíritos, os caboclos, e tinha aquela chamada sessão, né? Em especial quinta ou sexta-feira tinha aquela sessão onde se chamava aquela entidade, ela descia para expulsar os espíritos. Eu lembro que uma vez um camarada, uma dessas ocasiões, levaram um camarada desse endemoniado lá para casa, e ele correu por cima de uma cerca de pau a pique. Quem conhece sabe como é, aquelas cercas que as estacas são assim, e ele correu por cima daquelas estacas, parecia que estava correndo numa pista de 10 metros de largura, sem desequilíbrio nenhum. É uma coisa do outro mundo. Ficou na minha mente aquela imagem daquele demônio correndo por cima daquela cerca. Então a minha origem, ela veio daí, de uma família não tanto equilibrada, e foi desse jeito que Jesus me encontrou. E tinha dia que ele amanhecia, né, esse senhor com quem ela vivia, tinha dia que ele amanhecia ameaçando de matar, né? Ele sempre andava com uma peixeira, né? Lá no Acre eles chamavam de peixeira, umas peixeiras grandes assim. E tinha dia que ele amanhecia, dizia minha mãe, com a voz atrás das orelhas, né? Não sei que linguagem era essa, que figura de linguagem era essa, mas ela dizia, ele hoje amanheceu com a voz de trás da orelha. E eu lembro que uma vez tinha uma gata com uma ninhada de gatinho. Aí ele estava lá revoltado com a gente lá por alguma questão que eu não lembro o que foi. Ele pegava os gatinhos,
Aí jogava para cima e segurava na ponta da peixeira e sacudia. E o bichinho só dava aquele miau. E aí pegava o próximo, jogava para cima e disse que ele ia fazer conosco o mesmo que ele fez com os gatos. E aquilo ali deixava a gente muito atemorizante. E os meus irmãos, que era maior, sabendo dessas coisas, se preparavam para matar ele. E diz que ele tinha um tal de livro de São Cipriano, que diz que dava guarda a ele, guarnecia ele. E aquela coisa, aquele clima de quem mata primeiro vai se sair bem, era de todos os dias. Ele dormia com uma peixeira debaixo do colchão da cama, ali, esperando a qualquer momento usar aquela faca. Podia ser na minha mãe, podia ser em nós, podia ser nos gatinhos. E assim a gente vivia naquele clima tenso, esse no clima tenso. Então, naquele clima tenso, se criou, né, cresceu o Raimundo Pinto da Silva, naquele clima tenso, terrível, né? E era assim. Um dia o meu irmão pegou uma espingarda e foi com ele, foi para atirar nele no caminho do roçado. E diz que lá, naquele episódio, ele botou a espingarda em cima do padrasto e diz que escorreu água pelo cano da espingarda e não disparou de jeito nenhum contra aquele homem. Era um negócio, uma história muito doida, mas cada um estava naquela pressa de quem matava primeiro, que era para poder ver se sobrevivia, né? Então, nesse clima, foi que o Raimundo Pinto da Silva nasceu, mas claro que eu não vou poder te contar toda essa história hoje, mas quero dizer a você que não importa a família que você nasceu, não importa a família que você nasceu, Deus tem um plano para você e Ele pode mudar as páginas, ou dar novas páginas para a história da sua vida. Deus quer mudar a sua vida, não importando onde ou em qual família você nasceu. Ele quer te dar um novo rumo para a história da sua vida. Isto é fantástico demais aos nossos olhos. No próximo café, eu vou contar para você a continuidade dessa história. Eu vou parar aqui aonde eu fugi de casa com 12 anos e fui morar na rua. Quero compartilhar com você essa história no próximo café. Que Deus te abençoe e dê uma nova história para a sua vida. E no próximo café estaremos juntos. E se você está gostando desse novo projeto, sempre que você assistir os nossos vídeos, deixe o seu like ou o seu dislike. E se você for novo aqui conosco, você pode inscrever-se. Inscreva-se aqui embaixo e não esqueça de ativar o seu sininho de notificações para que você possa estar recebendo sempre os nossos vídeos. Queremos fazer um trabalho, o melhor trabalho possível, para que você seja edificado, você e a sua família. Que Deus te abençoe muito e sempre. Você assistiu o Café com o Pastor Pinto, todas as quintas, às 9 horas.